pessoa forte ou fraca, vocês consideram como? Mas afinal de contas, o que é ser forte? O que é ser fraco? Será que vale a pena ser forte a todo custo? Quais os lados negativos, os prejuízos que podem acontecer por eu querer ser forte e me forçar a ser forte e ter essa crença? Vamos questionar um pouco sobre essa crença hoje, tá? Fragilidade versus força. Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, terapeuta sistêmico, ou seja, individual, de casal e familiar, e treinador de habilidades socioemocionais. E hoje, nessa live, eu gostaria de fazer esse debate. Ajudar você a perceber suas fraquezas, suas forças e, principalmente, questionar essa crença de ser forte a todo custo. Onde será que essa força desmedida a todo custo pode te levar? Você já parou para pensar nisso? Então vamos entender um pouquinho mais. Tá? Essa live vai ficar gravada aqui no perfil, disponibilizada por um tempo e depois ela é retirada daqui e vai para outro lugar secreto. Por enquanto, elas estão sendo disponibilizadas só para quem está no grupo do WhatsApp. Se você quer fazer parte do grupo do WhatsApp, ter acesso a essa live, a gravação dessa live, né, e de todas as outras lives, né, que já terem umas 80, o link para entrar no grupo está na bio ou pode me procurar no direct, tá? Agora, pessoal da gravação, espera um tempinho que eu vou começar a enviar a live para os lugares que ela tem que ser enviada. Tá bom? Só um momentinho. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Pronto. Mandei para onde tinha que mandar, certo? Você, né, deixa eu começar a auxiliar você nessa reflexão, tá? Você já está aqui comigo, seja na gravação ou no ao vivo. Vocês consideram uma pessoa fraca ou uma pessoa forte? Eu estou preparando até o conteúdo de uma próxima live, que pode parecer como tema de votação, que é como ser emocionalmente forte e a importância disso para lidar com os momentos de crise, tá? Mas eu não vou falar não, só especificamente hoje sobre emocionalmente forte, mas eu quero dedicar minha atenção maior na crença desse ser forte. O que está incutido nesse ser forte, tá? Ou seja, uma crença de que eu tenho que aguentar, que eu não posso mostrar fraqueza, que eu tenho que dar conta, que eu tenho que dar certo, que eu não posso chorar, que eu não posso demonstrar isso, que eu tenho que ser um robô, ter uma couraça blindada. Boa noite, Elia. Tava com saudade da sua presença aqui. Essa perspectiva, essa crença é muito frequente. É muito frequente nos meus atendimentos clínicos eu me deparar com pessoas, homens e mulheres, com essa crença de ser forte. E via de regra, essa crença levaram eles ao fundo do poço. A uma estafa emocional que depois eles têm dificuldade de sair. Coloca a pessoa num ciclo disfuncional. E vamos entender então aqui o que é ser forte, para que a gente realmente possa ser forte de verdade. E não caminhar com uma força falsificada, com uma crença de força paraguaia não, né? Disfuncional, que vai te levar justamente para um estado emocional de absoluta fraqueza, que você vai perder muitas vezes autonomia, saúde e suas funcionalidades. Então comece a parar para pensar dessa maneira, comece a questionar. Eu falei da importância do questionar na live passada, quando eu falei da relatividade. Então vamos relativizar isso. O que é ser forte? Ser forte pode ser relativo. O que é ser forte para um, numa cultura, num princípio, numa família, pode não ser na outra. Tá? E muitas vezes o que acompanha, muitas vezes, para não dizer quase todas as vezes, né? O que acompanha essa crença é uma autocobrança. É o não se permitir errar, fraquejar,
tá? Então vai percebendo se sua mente funciona mais ou menos dessa maneira ou se você conhece alguém. Se você conhece alguém que funciona dessa maneira, manda esse vídeo para ela para auxiliar a reflexão e abrir o diálogo, tá? É como se essas pessoas ditas fortes tivessem medo da fraqueza, né? E aí, como a gente trabalha muito com significados, é importante você já ir percebendo. Ser fraco, o que significa ser fraco para você? Como é isso na prática, ser fraco? O seu diálogo interno é importante nesse momento. O que significa ser forte? Como é esse ser forte? O que implica ser fraco? O que implica ser forte? Quais as consequências de ser fraco? Quais as consequências de ser forte? Eu estou realmente com medo do quê? Eu estou realmente querendo compensar ou fugir do quê? Tá? É importante iniciar nessas reflexões. Porque a gente tem que entender o seguinte, começando já a desconstruir essa crença, porque essa crença de ser forte a todo custo coloca a gente como se fosse uma máquina, numa visão mecanicista, como se fosse uma patrola, como se fosse uma colheitadeira, um trator que simplesmente liga, acelera e vai, e o que tiver na frente, meu filho, já era. A gente tem que pegar igual um carro que acelera e vai, tem que produzir, esse motor tem que rodar e tem que rodar, e eu não posso parar, eu não posso sentir, eu não posso olhar isso porque precisam de mim, porque eu preciso fazer, porque dependem de mim, porque eu tenho, porque a responsabilidade está sobre minhas costas. É geralmente esse discurso, entendeu? Eu tinha que fazer porque fulano não dava conta, porque eu sou responsável, blá 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 blá. Esse é o discurso. Então traz uma visão mecanicista. Só que essa visão mecanicista já traz um questionamento e uma solução para essa crença disfuncional. Gente, mesmo que você não domine mecânica, né, tenha algum conhecimento básico, afinal de contas, se você tirou a sua CNH, você teve aula de mecânica, né? Até um motor, até uma máquina, até um carro, ela não trabalha seguida. Ela tem que parar, porque senão ela ferve, porque senão esse motor funde. Essa máquina precisa de repouso, essa máquina precisa de manutenção, essa máquina precisa de trocar o óleo, essa máquina precisa de trocar água, essa máquina precisa de combustível. Então, se nenhuma máquina é pauleira toda hora e vai, tem que ir, você acha que você, réis mortal, ser humano, cheio de defeitos, cheio de limitação, cheio de complicação, vai conseguir ser um Rambo, um Optimus Prime? Você também precisa de trocar óleo, sabia? Você também precisa de trocar água, de fazer manutenção, de trocar um reparo, de trocar uma peça. Você também precisa de combustível. Então, metaforicamente falando, obviamente, você tem que entender o que é esse óleo, esse trocar óleo, essa água para você. Às vezes pode ser parar, às vezes pode ser uma férias, às vezes o mais funcional, dependendo dos problemas para resolver, é iniciar um processo terapêutico. Mas às vezes uma conversa com um amigo decente, tá? Então você também tem que parar, sabia? Porque eu vejo gente, chega na clínica, é tantos ciclos, aí chega depois de 5 anos, aconteceu uma catástrofe aqui que eu tive que dar conta, e depois fulano morreu, e depois eu perdi tal coisa, depois aconteceu tal coisa com meu filho, e depois papapá, só vai pulando de problema em problema e vai embolando um no outro, e essa pessoa é como se estivesse sem ar. Aí não é à toa que desenvolve um burnout, uma depressão, uma estafa mental e emocional, que a pessoa fica às vezes em estado vegetativo, tomando remédio, ficando dopada. A crença de ser forte a todo custo, de tem que ser forte, eu sou bruto, eu sou rígido, eu dou conta, eu não demonstro sentimento, eu não choro, eu tenho que mostrar que isso é funcional, eu não posso parar, é o que está mais ligado ao adoecimento mental hoje em dia. A ansiedade, a depressão e tudo mais. Então você tem essa crença ou não? Ou acredita que alguém que você convive, que é de preciar o valor para você, está com essa crença? Então salve essa pessoa. Se salve e salve essa pessoa com essa live hoje, abrindo sua mente e se questionando. E talvez iniciando, tomando uma decisão de intervenção, de pedir ajuda. Tá? Vê se até esse momento isso está fazendo sentido para você. Veja se até esse momento isso está fazendo sentido para você. Mais para frente, eu vou fazer uns questionamentos mais terapêuticos, quando a gente construir um pouco mais o tema, tá? Porque, olha, gente, é natural queremos esconder nossas fraquezas, isso é um instinto. Realmente é desconfortável a gente reconhecer que a gente não é bom em tal coisa,
que a gente não está bem em tal área, que eu falhei em tal situação. Não é agradável, mas a vida não é feita só de coisa agradável e existe muita disfunção dentro das coisas agradáveis e funcionalidades dentro do desagradável. Então, apesar de não ser natural e agradável, a gente tem que começar a perceber. Lógico que eu não vou ficar demonstrando para Deus e o mundo, para todos meus amigos, para todo o ambiente de trabalho, as minhas fraquezas. Mas para o seu ciclo familiar eu acho muito importante. Para marido, para esposa, para filhos, principalmente. Tá? Eu vou aprofundar um pouco mais esse tema aqui. Tá? Porque é o seguinte, é importante esconder a fraqueza em alguns contextos, a gente realmente não precisa sair mostrando para todo mundo, mas tem uma pessoa que você não precisa esconder a fraqueza em hipótese nenhuma. Quer saber quem é? Acho que você já sabe, né? A pessoa que você não precisa esconder a fraqueza é de você mesmo. E a maioria das pessoas que vêm com essa problemática, com esses sintomas, elas querem esconder a fraqueza delas mesmas, tipo que fazer de conta que o mundo interno dela não está bagunçado. Tipo fazer de conta que ela não está percebendo que está com uma dorzinha ali, que está difícil dar conta daquele problema, que está difícil aguentar a barra daquela situação, que não está sabendo lidar com tal pessoa, que não está sabendo lidar com tal emoção. As pessoas contam histórias para si mesmo que se sabotam. Boa noite, Rose. Depois assiste um pouco a gravação para pegar o ponto inicial, mas você chegou na hora certa, tá? Então, não esconde a fraqueza de você. Não, em hipótese alguma, reconheça suas limitações, suas fraquezas, tá? Aí entra a live de aceitação, entra a live de conhecer a sua história, né? Tem vários conteúdos, outras lives que colaboram com esses assuntos e juntos ajudam o seu desenvolvimento, tá? Entra no grupo para ter acesso à playlist geral das lives. Tenho certeza que sua vida vai ser transformada. Certeza absoluta. Eu falo isso com tranquilidade. Lógico que a condição é você aplicar, né? Mas enfim, isso. Não esconda a fraqueza de você. Outra coisa, eu acabei não averiguando, né? Acredito que o áudio esteja bom para vocês, né? O áudio tá bacana, a imagem, não tem nada travando, tá tudo fluindo, né? Saí falando hoje igual destrambelhado, mas acredito que seja tudo bem. Qualquer coisa vocês deixem aqui no comentário, tá? Então a força tem um caminho muito premeditado, que é o do sofrimento e do esgotamento. Bota isso na tua cabeça. Fortão, fortuna, tá? Não sei até onde você aguenta isso não. E às vezes você tá contando uma história achando que tá aguentando, mas, meu filho, as pernas já tá arriando, o coisa já tá entrando na disfunção, tá saindo do controle e você acha que ainda tá mandando ver. Cuidado, viu? E aí, sabe o que acontece? Eu vejo muito um ciclo, gente. Eu vou falar algum exemplo aqui na questão familiar. Mães, né, que passam por alguma dificuldade com o pai, com o marido, ou seja, outra dificuldade da vida, um luto, ou às vezes até pai também. Progenitor, pai ou mãe. E aí fala assim, eu tenho que mostrar para minha filha que é ser forte, eu não compartilho minhas angústias com a minha filha, não. Eu não compartilho minhas indecisões, o que eu estou sentindo, porque eu tenho que mostrar para ela que está tudo bem. Qual que é o problema disso? Primeiramente, muitas vezes esse filho, seja adolescente, criança, jovem, não é besta, ele vai perceber que alguma coisa não está legal. E aí se você demonstra que você tem que aguentar a todo custo, você está ensinando ele a ter essa crença de estar a todo custo aguentando. Você ama tanto seu filho ou filha, né? Que você está pré-condicionando ele a uma vida de sofrimento. Porque você está percebendo e sentindo na pele o sofrimento de ser forte a todo custo, de não mostrar suas emoções, de não reconhecer suas fraquezas, de não pedir ajuda, de lidar com essa carga toda sozinho sem saber nem para onde ir. Você está querendo conduzir seu filho para o mesmo caminho? Sua filha? Então continue pagando de forte. Se você vai continuar repetindo o ciclo. Aí não faz sentido, né? Falar que ama e colocar a pessoa no caminho que praticamente vai levá-la ao sofrimento. Não faz sentido, porque quando a gente ama, a gente não quer que a pessoa sofra. Então o ideal é quebrar esse ciclo, principalmente com seus familiares, né? Esposo, marido, filhos, essas coisas. Falar, olha, tá difícil para mim, não tô conseguindo dar tal situação, eu tô me sentindo fraco, eu tô me sentindo desestabilizado, eu tô sem saber o que lidar, mas eu quero me esforçar para
fazer o melhor para vocês, eu tenho medo disso impactar, de eu acabar falhando com vocês em algum ponto, não suprir alguma coisa que eu acho importante. Isso vai fortalecer os laços. Isso vai transformar você, não sabe no que? Num ser humano, que é o que você é de verdade, não uma máquina. Então cuidado com isso. Cuidado com os ciclos improdutivos que você sustenta nas gerações familiares e na amaldiçoamento quase, né? No ciclo de sofrimento que você pode colocar o seu filho ou filha. Então quebre isso. Entenda as suas limitações. Quando estiver passando por um momento de crise, de dor, viva esse momento, experimente esse momento. Seja luto, perca, separação, divórcio, perrengue financeiro, crise existencial, crise profissional, tá? Qualquer crise que seja. E eu já falei várias lives, eu tenho uma live aqui falando sobre como lidar com crise com possibilidade de ajustamento, como lidar com situações difíceis. Isso vai ser uma mão na roda para você se você está passando por essa situação, tá? Ao você compartilhar e demonstrar sua humanidade, não é sua fraqueza não, tá? É sua humanidade. Você vai fortalecer os seus filhos, para eles aprenderem que eles são seres humanos, que têm sentimentos e que é normal em alguns momentos ficar com dificuldade, se sentir fraco. Só que o importante é ter o apoio das pessoas que você ama, buscar ajuda, se desenvolver. Isso é amar seu filho. Isso é conduzir ele para um processo de prevenção de saúde, de construção de saúde mental, tá? Pare para pensar nisso. Eu acredito que a mensagem foi captada. Qualquer dúvida aí, questionamento também sobre essa ação, você joga na roda aqui que a gente conversa e destrincha isso. Se você não estiver concordando ou se não entendeu, tá? Mas acredito que o grosso da mensagem, dessa mensagem você pegou. Então vamos prosseguir. Deixa eu beber água. Cadê a água? Ah, tá aqui. Tá aqui. Então compartilhe suas fraquezas, principalmente para as pessoas que é importante para você, e pare de esconder ela de você mesmo. Rompa o ciclo improdutivo do sofrimento causado pela força absurda a todo custo. Fechou? Busque aprender com os seus pontos fracos, busque aprender com a sua fragilidade, com as coisas que você não dá conta, que tem dificuldade pelos perrengues. Isso, na verdade, vai te fortalecer. Isso, na verdade, vai te aprimorar. Não precisa ter medo e fugir disso. Eu já falei disso, fugir do sofrimento, fugir da vida. Tá? Tem outras inúmeras lives aqui. Eu já fiz mais de uma live que pode te ajudar nesse tema. Se você quiser as lives, eu te mando. Tá? Ou melhor entrar no grupo, né? Mas me procura no privado. Seja dinâmico e flua apesar das dificuldades. Se adapte, isso é um sinal de força. Adaptabilidade, resiliência. E para ser adaptável, ser resiliente, você não precisa engolir suas emoções com farofa, a seco. Você não precisa fazer de conta que não está sentindo nada, não chorar. Ser o bonzão funcional e alegre e animado e que não está sentindo nada. Não precisa ser isso. Tá? Mas flua através das situações, aprenda com os erros, aceite as situações, gere gratidão, um autoconhecimento. Isso vai te ajudar a se fortalecer. Isso sim, certo? Ou seja, desassocie. Está muito associado à situação de fraqueza. Isso poderia até entrar com o discurso machista, feminismo, questão de mulher e de homem, porque, para de ser mulherzinha, seja forte, não chora, falando mais para os homens, né? E está muito associado a essa questão da mulher, o sexo frágil. Então a mulher pode sentir sentimentos, chorar, pedir ajuda ou desestabilizar. O homem não, o homem tem que ficar rígido, forte todo momento. Isso é a pior besteira que tem, né? Lógico que vão ter diferenças de lidar com as emoções e sentimentos, mas o homem também pode chorar, pode pedir ajuda, pode pedir um tempo. Então a gente é muito associado, por causa dessa dinâmica masculino e feminino, de que lidar com sentimentos, manifestar sentimentos, falar o que está sentindo é fraco, né? Na verdade, pensar nisso para mim não é fraco, é burrice, é falta de conhecimento mesmo, tá? É se autoflagelar e se colocar numa situação de dano. Para mim é simples assim, simples assim. E então vamos desassociar isso. Na verdade, ser forte é fazer a integração desses sentimentos. Vivenciá-los, manifestá-los, controlá-los, geri-los, tá?
Isso sim é ser forte. Para você ter uma autoaceitação, desenvolver a gratidão apesar de crise, apesar de percas, de danos, se conhecer e se controlar. Ser forte está ligado a isso, a resiliência, a autodomínio, a autorresponsabilidade, a manifestar seus sentimentos. Tá bom? Isso sim é uma pessoa porreta. Tá? Para mim, ó, uma frase de impacto aqui, que eu crio e falo isso para os meus pacientes. A real força está em reconhecer seus pontos fracos, em reconhecer sua fraqueza, até onde você dá conta de chegar, até onde está o seu limite, onde estão as suas emoções, e lidar com tudo isso. Reconhecer esses pontos. Isso é ser forte de verdade. Uma mulher, um homem forte. Tá? E pedir ajuda se necessário. E além de ser forte, é inteligente, né? Tá se afogando, não sabe nadar ou não tem recurso para se apoiar, fala, não, eu vou dar um jeito de continuar nadando aqui e eu vou dar conta. Tá numa correnteza lascada, já tá ficando cansado, nem sabe nadar direito e acha que continuando batendo os braços e as pernas nadando, você vai dar conta de sair daquela situação de perigo. É uma metáfora perfeita para essa crença de ser forte. Não, eu vou atravessar esse rio. Vou pular, vou nadar, vou nessa correnteza. E vai. Aí na hora do apuro, não, vou dar conta. Certo? E isso tem muito mais um quê de insegurança, de querer se provar com questões emocionais não bem resolvidas, do que com uma força genuinamente dita. Eu vou aprofundar um pouco mais essa temática também, essa reflexão mais para frente. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Tá fazendo sentido? Tá mexendo em alguma coisa aí na cabeça? Tem alguém que você gostaria, repito, se tiver alguém que você gostaria, que precisa saber disso, para parar dessa besteira, né? Desculpe ser franco aqui, né? A pessoa pode não gostar de mim, isso pode até afastar as pessoas, mas eu sou direto e reto, né? Com essa babaquice dessa crença de ser forte. Por que eu fico revoltado, sou tão incisivo, gente? Porque eu sei, no set terapêutico, o dano que isso causa. E se causasse dano só na pessoa em si, né? Ok, mais ou menos, né? Mas causa dano no sistema, causa dano no filho, na filha, na esposa. Então, por essa visão sistêmica, essa crença aí é um veneno para a sociedade. Por isso que eu sou tão incisivo e fico pistola e falo assim, né? Babaquice mesmo. Esse ser forte a todo custo, tá? E essa visão de força que eu estou falando aqui, né? Dessa visão disfuncional. Então entenda, ser forte é reconhecer seus limites, aprender a lidar com as suas questões, com as suas emoções e pedir ajuda se necessário, tá bom? E muito pelo contrário que as pessoas acham, expor o que você sente pode te fortalecer, porque mostra que você está no controle da situação. Enquanto você não fala, enquanto você não mexe nas suas emoções, elas estão te dominando. Então se eu vou fazer uma analogia, se você está sendo dominado, você está sendo fraco. Porque o forte é quem domina. Então, se eu domino as minhas emoções, eu sou forte. Aí sim eu posso falar, pá, sou forte, domino minhas emoções. Entendeu? Então, expor suas emoções mostra uma certa dominância delas. Tá? Porque quem não domina não consegue nem expor necessariamente, né? É um ponto de vista que pode ser refutado e também tem nuances, obviamente, né? Mas ver se faz sentido para você. E aí, conforme eu vou falando com essas pessoas, cada vez que eu falo sobre o tema, sobre minhas fragilidades, sobre alguma situação que está complicada para mim, que eu estou com dificuldade, mesmo que não seja especificamente para o profissional, eu vou encontrando soluções, porque eu vou desassociando uma carga emocional, eu vou verbalizando isso e minha mente vai encontrando soluções. O nosso cérebro é capaz de encontrar a solução. Seu cérebro é capaz de encontrar a solução. Às vezes eu só preciso de um treino, de uma reprogramaçãozinha, e o profissional pode te potencializar. Pode conseguir isso sem ajuda profissional? Pode também. Mas o profissional atalha o caminho e faz mais bonitinho, né? Mais funcional, mais prático. Então, conforme você vai falando, você também vai recebendo feedbacks que vai te ajudando a aprimorar isso, tá? E o mais importante, porque eu foco muito nas questões relacionais e já falei vários conteúdos aqui no meu perfil, várias lives, da importância das relações. Expor suas fraquezas aproxima as relações, principalmente dos seus familiares. Pessoas ali, famílias que estão muito distantes, dificilmente compartilham situações de fraqueza.
Só que as emoções ficam fragilizadas. Compartilhar situações de fraqueza, de dificuldade, de limitações, de angústias, aproximam os laços, tá? E pode ver, casais, amigos que passaram por situações difíceis são muito mais próximos. Eu falei sobre a live da tristeza. Me deixe ficar triste em paz. Entendendo a função da tristeza. Eu já falei isso, essa live está gravada. Para querer assistir, eu já falei como funciona. Entra no link da bio ou pode me mandar um direct que eu te direciono, tá? Ou seja, lembre disso. Você é um ser humano. Então tem falha, tem força, tem tudo. Então seja um ser humano, não seja uma máquina, porque não vai dar certo. Você não nasceu para ser máquina, tá? E até a máquina tem que parar. Então demonstre o ser humano que você é para as pessoas da sua proximidade, que as relações humanas vão acontecer. Tem muita gente que reclama de não dar certo em relacionamentos, com dificuldades, né, em relações até conjugais, ou até para conseguir uma pessoa num relacionamento afetivo. Muitas vezes essas pessoas têm essa crença de ser forte, de não querer mostrar vulnerabilidade, de não se entregar todo, se sentir ameaçada e eu tenho que estar por cima. E isso distancia as pessoas, tá? Então essa parte de não ser sensível associado a tipo assim, se eu sou forte, eu não posso ser sensível. É besteira. Tá? Tem nada a ver. Você está entendendo tudo errado, está fazendo tudo errado, vai dar ruim no final. Tá bom? Ser forte, a gente pode trazer que está muito ligado a você saber respeitar os seus limites, respeitar o outro. Também com a habilidade de não se incomodar com qualquer coisa e saber lidar com isso. Lidar com a frustração, ter resiliência, tá? Aonde está o seu melhor, buscar se aprimorar, ao seu caráter, ao seu valor e principalmente como você se sente. Tem pessoas que se sentem fracas e são muito fortes, mais fortes do que imagina. E ao contrário, pessoas que se acham fortes, só que na verdade estão cheias de fraquezas. Então é bom, nesse jogo, né, de fragilidade versus força, é importante você se questionar como você se vê, como você se considera. Fraco ou forte? O que te leva a pensar isso ou aquilo? Outra coisa, uma técnica que te ajudaria a lapidar isso é entender. Tem gente que se acha forte e os outros os veem fraco. Tem gente que se acha fraco e os outros o veem forte. Tem gente que se acha fraco e os outros veem realmente se é fraco. E tem outros que se acha forte e os outros veem realmente se você é forte. Vai perguntando pelas pessoas próximas a você, na visão delas, elas te veem como forte ou fraco? O que faz elas te verem como forte? E às vezes você consegue perceber algo que você não notava, não valorizava, só que o outro está vendo. Isso te ajuda. Eu uso essa técnica muito com pacientes e funciona muito bacana. Lógico que com orientação, manejo e alguns insights técnicos, profissionais, dá toda a diferença, né? E às vezes essa crença de força... Não estou com água aqui. Essa crença de força, tá? É, na verdade, uma fraqueza inconsciente, uma fraqueza embutida lá no fundo. A pessoa fala, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, porque isso é uma repetição de padrões familiares, tá, gente? Eu vou aprofundar isso pra frente. Porque lá no fundo ela acha que ela não vai dar conta, então ela tem que contar uma história que ela dá conta para ela conseguir dar conta, quando na verdade ela acha que ela é fraca, que ela não vai conseguir. Por isso que ela não pode tocar no assunto, porque se ela reconhecer, vai vir naquela verdade que ela acha. Mas essa verdade também pode ser uma disfunção da sua cabeça. E aí, para buscar compensar essa fraqueza, a pessoa quer ser forte, né, quer ser dura, agressiva, chata, né, turrona, imponente, impotente, impulsiva, né, sem fraqueza nenhuma, eu não choro. Coitado, dentro dessa pessoa, eu posso usar uma metáfora que tem uma criancinha encolhida chorando em posição fetal. Porque ela está querendo pagar, né, ter uma banca que não está associada a um ser humano. Tudo isso é um personagem. É uma história que ela tem que contar para ela para conseguir viver e lidar com as suas questões emocionais. Não é uma pessoa que está sadia. Não é. Mesmo que ela funcione, tenha coisas... Não está sadia. Ah, Matheus, mas eu sou assim mesmo, não quero mudar. Tá bom, siga sua vida, vida é sua. Você faz o que quiser, você estraga ela como quiser, fica tranquilo. Mas a verdade dos fatos é que não está sadio e poderia ser muito melhor e você merece muito mais do que isso.
Basta olhar para si, reconhecer, se aceitar e se desenvolver. Você vai ver que sua vida vai ser muito mais plena, com muito mais qualidade, e você vai ser uma pessoa muito mais agradável também para seus familiares e amigos. Tá? Então essa crença de ser forte, de ser impetuoso, agressivo, e não levar desaforo para casa e continuar, apesar de continuar, tá? É complicado. Isso, gente, quando eu estou trazendo para uma visão extrema, não quer dizer que em muitos momentos da vida vão demandar da gente uma força desumana. Em alguns momentos da vida, dependendo da crise, pode demandar sim. Desde que isso seja específico, alinhado a uma necessidade. Tá? Aí é coerente. E lógico que em alguns momentos a gente tem que ser agressivo para defender alguns pontos, ser firme. Às vezes a gente tem que ser duro com algumas situações, conosco mesmo, com as pessoas, certo? Isso é comum. A gente pode ter, tem que ter um controle. E a pessoa forte consegue fazer esse controle. Ela sabe o momento de recuar, de fazer e tudo mais, né? De usar isso. Já a pessoa fraca, não. A pessoa fraca, ela quer fazer isso a todo custo e num ponto extremo, querendo jogar um outro extremo porque ela tá, tipo assim, né? Tá desse lado aqui, no extremo desse lado aqui, e ela quer jogar no extremo do lado de lá. Eu falo muito sobre extremos aqui nas lives. E aí essa crença de não chorar. Gente, eu tenho dificuldade para chorar, tá? Tipo assim, eu choro, não seguro o choro, mas também não é qualquer coisa que me chora. E às vezes acontece muito de eu me emocionar, mas a lágrima não correr. Mas não porque eu não seguro, eu não sei por que isso. Me questiono cada dia mais, me desenvolvo para buscar entender, mas esse é o meu jeito, não que eu seguro, tá? Mas tem gente que segura choro, acha que chorar é feito, principalmente os homens, né? Uma cultura meio besta que foi passada, né? As pessoas sem instrução. Mas tudo bem, a gente está mudando isso, né? Só que o choro, muitas vezes, é a válvula de escape, é a válvula de segurança, tá? Eu falo que o choro é aquela válvula de segurança da panela de pressão, aquela bolotinha, que se a panela falhar, ela estoura e aí sai a pressão para a panela não estourar toda. O choro é isso. Pessoas que não choram vão engolindo sentimentos, emoções e estouram de alguma maneira, igual uma panela de pressão. E o resultado nunca é bom para a vida dela. E às vezes afeta outras pessoas. Então será que vale a pena ser forte? A preço de quê? Em que momento? Essa força que você está tendo para esse objetivo, para essa luta, para essa situação, realmente vale-se a pena? É o único caminho? Que manejo você pode fazer? Tem alguma forma ou não? Não, Matheus, essa é uma das situações que não tem boca. Eu tenho que ser forte a todo custo. Seja forte a todo custo, mas também com esse manejo de reconhecer que você está sendo forte, está superando, mas que está doendo, que tem machucado, que você está percebendo, só que agora não é hora de curar. Você vai curar disso mais para frente. E compartilhe isso com algumas pessoas, principalmente com as pessoas próximas, tá? Ok, então deixa eu falar mais um pouquinho aqui. A gente, né, entender, selecionar a dor, os sentimentos, né? A gente tem uma tendência de querer silenciar, né? Deixa eu falar uma situação aqui que me irrita. Dá vontade de dar um esculacho. Quando eu vou em velório, e aí o enlutado tá lá chorando. Teve uma live que eu falei sobre isso, uma live de luto, tá? Se você conhece alguém que está passando por algum luto, encaminha a live para ele. Procura, me chama que eu encaminho a live para ele. A pessoa está lá chorando e chega, todo mundo fala, força, você precisa ser forte, força. Força pra quê? Força o quê? Força o quê? Não chora? Força tipo assim, ó, tá ruim para mim, eu não consigo lidar com isso, para de chorar porque tá me incomodando. Força pra quê? Gente, lutar tem que chorar. Ele não tem que ser forte, ele tem que se desmontar no chão. Depois de um tempo ele vê, ele junta os cacos, mas naquela hora tá só os cacos. Deixa os cacos cair. Não tem que ter força não. Na verdade, permita que a pessoa se quebre. Tá? Permita que a pessoa se quebre. Certo? E aí a gente tem essa tendência de querer silenciar a dor, falar para a criança não chorar, parar de frescura, né? Não faça isso, fique quieto, já vai passar, força. Não, isso já vai passar. Gente, para com esse discurso aí que não ajuda ninguém, nem a você mesmo, tá? Porque os sentimentos de dor faz parte da vida, tá?
As frustrações, as crises faz parte da vida. Faz parte da vida. E eu tenho que vivenciá-las, eu tenho que às vezes cair, para depois me levantar. Isso é normal. Isso é normal. Tá? Então não fuja de tudo isso. Enfrente, se adapte, se fortaleça. Tá? E o que realmente é ser fraco, Mateus? Então, nessa sua dinâmica, na sua visão, no que você estuda e vê na clínica. Ser fraco, nossa, essa pessoa está fraca, está sendo fraca, é estar paralisado, sem o intuito e interesse de se movimentar, esperando que algo ou alguém externo faça alguma coisa. Isso é ser fraco. Se paralisar por alguns momentos, porque não saber ter direcionamento, mas com o tempo vai se reestruturando e vai encontrando uma forma e vai engatinhando, nem que seja se arrastando, né, metaforicamente falando, isso é força. Isso é força. Agora não, estagnei, é assim, não mudo, não vou ficar assim, estou paralisado e alguém tem que vir para resolver, alguém tem que fazer as coisas para mim, eu não vou mudar. Isso é fraqueza. Isso é fraqueza na sua raiz, na sua essência. Tá? Ficar resmungando, culpando os outros, não saindo do lugar, ficando remoendo as coisas, não conseguindo gerenciar as emoções, ser dominado pelas emoções, pelos pensamentos, pelas crenças disfuncionais, não conseguir questionar essas crenças, isso sim é fraqueza. Nossa, Mateus, eu sou tudo isso que você está falando, então realmente eu sou fraco. Tá, você tem o desejo de mudar e se propõe a entrar em movimento para alterar essa realidade? Se sim, você consegue fazer isso a partir de agora da sua vida? Então, pô, você acabou de se tornar uma pessoa forte. Tá? E continue no processo. Persistência. O forte é persistente, apesar dos pesares. Continuando sendo um ser humano, ele persiste. O fraco desiste. Tá? Simples assim. E o fraco não é tipo assim, o forte às vezes desiste de alguma coisa para focar em outro. Ó, realmente vi que não dá certo, não vai dar para frente, não vou ficar batendo cabeça aqui, não vou ficar sendo burro. Vou para outro lugar. Ele faz uma transição. O fraco ele desiste para desistir, sem outro parâmetro. Simplesmente desistiu e para quê? Para nada. Para desistir e não fazer nada. Tá? Isso sim é ser fraco. Certo? Agora, reconhecer seus sentimentos, manifestar, isso não. Tá? Não vou ficar chovendo no molhado aqui. E uma coisa que pode te ajudar, mas também não tem dinheiro para terapia, eu até quero, mas não tem dinheiro. Tá. Não substitui 100%, mas pode te ajudar, é você escrevendo as suas crenças, escrevendo o que você está sentindo na sua crise, pensando quais as possibilidades, o que te leva a continuar nesse pensamento, o que te leva a querer ser forte, a resolver isso. O para que você quer ser forte, para que você tem que resolver, isso realmente é bucha tua, você realmente tem que lidar com isso, realmente tem que dar sozinho, realmente não pode compartilhar o que você sente, o que você ganha com isso, o que você perde, como que seria se você fizesse diferente, o que você espera. Então tem vários questionamentos a ser feitos, tá? E vai colocando isso no papel, vai se questionando, vai escrevendo. Então, cuidado, a troco de que você está querendo ser forte. Você não precisa ser capaz de lidar com tudo, bota isso na tua cabeça, tá? Então você tem que ter uma autopercepção de si e do outro. Você tem que ter uma autopercepção. E aprender a lidar com as adversidades. Eu já falei isso aqui em outras lives. Tem várias lives que se você escutar aqui vai te ajudar ainda mais a ser uma pessoa muito mais forte. Só que o que eu gostaria de trazer de reflexão, tudo isso, gente, sistemicamente falando, você aprendeu na sua família, com um pai ou com uma mãe, com alguma autoridade falando, deixa disso, isso é frescura, não chora. E aí você vai se calando, você vai se paralisando, tá? E vai tendo todas essas disfunções. Então, eu gosto de fazer uns questionamentos aqui para você botar a cachola para ferver. Quem impede você de ser fraco? Quem te ensinou a ter medo de ser fraco? Quem te obriga a ser forte? A troco do que você busca isso? O que isso significa para você? Você tem que ser forte para quê? Ou você tem que ser forte para quem realmente? Reflita nesses pontos. Vá anotando no papel essas reflexões.
Porque isso está ligado à nossa criança interior, isso está ligado a disfunções, e na verdade é uma insegurança. Isso está ligado a um desejo de querer se proteger a todo custo de uma ameaça, porque você acredita que se essa ameaça vir, você não vai dar conta, então tem que vestir uma couraça da fortaleza absoluta. Então ser forte pode ser muito perigoso para a sua vida, pode te levar para um lugar que você tem dificuldade de sair e causar danos irreversíveis. Seja dinâmico, flui com o jogo, tenha sim sua autonomia, resiliência, controle suas emoções para não ser controlado, isso sim é força. Não existe uma força, para mim não existe força maior do mundo do que controlar suas emoções e conseguir manifestá-las com clareza, comunicar bem. Tá? Então lembre disso, ser forte é realmente reconhecer seus limites e aprender a lidar, tá? E se precisar pedir ajuda. Isso está até na OMS, uma das definições de saúde mental é saber reconhecer e pedir ajuda. Reconhecer seus limites e pedir ajuda. Tá? Ser forte também está ligado a ter respeito com seus limites e com os outros, não se incomodar por pouca coisa, lidar com frustrações, ser resiliências, autonomia, autoconhecimento, tá? Entender onde está o seu melhor, ter traços de caráter e valores fortes e concisos, tá bom? Isso sim é ser forte. Fuja da mentalidade oposta de que ser forte é fugir do lado sensível. Não existe isso, tá? E eu queria trazer essa live e esse tema foi para debate, para votação, porque eu deparo muito em clínica, muito em clínica. Então eu acredito que provavelmente se você está escutando essa live, alguma dessas crenças ou um pouquinho dessa crença você tem, tá? Então eu te digo que você pode sair dessa, que isso não está te fazendo bem, e que você pode encontrar uma nova forma de ser forte, porque essa daí é só para inglês ver. Você acha que está sendo forte, mas um forte, ele lida com danos e evita danos. Essa força aí está causando danos. Então, além de ser fraqueza, esconder uma fraqueza ainda está sendo burrice. Tá? Desculpa ser direto e claro assim, mas às vezes um choque, um chacoalhão desperta o movimento. E se precisar de ajuda, eu estou à disposição para trocar uma ideia, para mandar um conteúdo extra, para te encaminhar para o grupo das lives, para te atender se for necessário. Tá? E muitas coisas, por exemplo, ansiedade, depressão, está ligado a uma força absoluta, uma sensação de fraqueza absoluta. Tem muita gente que acha que é forte e é fraco, e tem muita gente que acha que é fraco e é forte, repetindo isso, né? Então é isso, a live hoje foi sobre isso, obrigado pela sua atenção. Se você quiser saber mais sobre mim, pode procurar no Google, que você vai ver vários conteúdos, tem o meu canal no YouTube também, mas eu gostaria de reforçar o curso de ansiedade, tá? Está mais um ano se encerrando e os ciclos vão se passando, e até quando você vai ficar com essa ansiedade te incomodando. Então aprenda que a ansiedade em si não é o problema, mas lidar com ela sim. Então se livre do sofrimento da ansiedade. Aprenda a lidar com a ansiedade e deixar de ter medo dela. Isso é o que eu mostro no meu curso, tá? Ansiedade sem medo. O link está aqui na minha bio, qualquer coisa você fala comigo. Se você não tem interesse, indique, compre para alguém que tem ansiedade. Não é possível que você não conheça uma pessoa que tenha queixa de ansiedade. Aí tem muita gente que fala que tem ansiedade não faz nada para mudar, né? Então é para boi dormir. Então pare de reclamar da ansiedade. Então o problema não é a ansiedade, o problema está sendo a pessoa, né? Então porque se realmente quer mudar, tem ferramentas para mudar. Essa ferramenta é muito rica e tem bônus que vão fazer toda a diferença. E para saber um pouco mais sobre saúde mental e como se precaver de doenças mentais, entender o seu quadro de saúde mental, tem o curso de saúde mental na prática, tá? O mínimo que você precisa saber para ter qualidade de vida e evitar transtorno mental. O link também está na bio ou na descrição aqui. Talvez esteja na descrição aqui, tá bom? Então é isso. Vocês têm acesso ao meu contato. Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou deixar um pouquinho de brecha aqui no ao vivo para tirar alguma dúvida, receber alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido. Fiquem à vontade. Nossa, tá com um delay alto, hein? Tá com um delay alto do jeito que eu tô acompanhando aqui em outro dispositivo.
vocês ficaram aqui até o final, Elia, Rose. Algum comentário para agregar? Alguma dúvida, algum agradecimento? No que essa live mexeu com você? Fez você pensar o que, em qual maneira? Conduziu a sua mente para qual caminho? Que reflexão te impactou mais? Joga aqui na roda, vocês sabem que eu fico tão feliz com isso. Ficaria muito contente, né? Como se fosse o pagamento da live, tá? Manda pelo menos um. Tá bom, Matheus, foi muito bom, obrigado. Valeu. Então é isso, gente. Fechou, tá? Obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima. Um próximo tema. Fica com Deus e até mais.